Estamos aqui reunidos mais uma vez para um compromisso assumido por nós, que é a nossa prece aos nossos irmãos suicidas. A primeira coisa que eu gostaria de fazer é justificar o que ocorreu a semana passada, não é? Estava tudo preparado, tudo estava se encaminhando da melhor forma, quando no meio da transmissão eu perdi o contato. A prece foi interrompida. Só que eu aqui não percebi, estava tudo certinho, conforme é sempre. E aí só ao final que eu fui ver que a prece não foi transmitida, né? Foi algum problema tecnológico que eu realmente não sei qual foi, mas é só fazendo uma justificativa. E é por isso que hoje eu estou aqui, né? Para que a gente dê continuidade a esse trabalho, que é um trabalho muito importante. Então, sejam todos bem-vindos, que a espiritualidade amiga nos ampare para esse momento, e nós vamos iniciar fazendo uma rogativa ao plano espiritual, que nos auxilie nesse momento, nos dando a tranquilidade para que esses minutos que estejamos juntos sejam minutos de revigoramento espiritual, emocional, e que possamos sair desse encontro mais fortalecidos, que esse é o propósito. Que a espiritualidade amiga nos ampare hoje e sempre. Para ilustrar o nosso momento de prece, a gente vai trabalhar hoje com um texto de Emmanuel, de um livro que eu gosto muito. O título se chama Palavras de Emmanuel. Na verdade, foi compilado, né, foi reunido nessa obra várias falas de Emmanuel, vários recados, e eles foram reunidos aqui, e cada um deles tem um título, para a gente ver e perceber que Emmanuel, como um grande instrutor nosso que ele, em diferentes obras, ele fala sobre o mesmo assunto, de formas diferentes, mas para reforçar o que a gente precisa aprender, como um professor mesmo, né, que repete, que ensina de diferentes formas, até que o aluno aprenda, né? Então, o texto que eu escolhi essa noite é um texto que fala sobre ascensão. A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhor. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve cuidar de si, melhorando-se, educando-se, iluminando-se sempre mais. Então, só nesse início, Emmanuel reforça para a gente uma coisa fundamental. Primeiro, nós temos que ter perante a vida disposição ao trabalho. Tanto ao trabalho material, né, que a gente precisa, né, através da profissão que a gente escolhe, através das tarefas que a gente desenvolve, mas principalmente trabalho no aspecto espiritual, de autoconhecimento, onde eu vou ver quais são as dificuldades que eu enfrento, quais são os problemas que eu tenho, e eu me predisponho a modificá-los. Quer dizer, pegar aquilo que eu carrego que não é bom e tentar ir suavizando ao longo da minha existência encarnatória, não é? É por isso que a ascensão espiritual é um processo. Ninguém vai ascender espiritualmente de um dia para o outro. Requer de nós paciência, dedicação,
resignação, auto-perdão, elementos que a gente precisa desenvolver para enfrentar as vicissitudes da vida, que são inúmeras. Todos nós sofremos, todos nós temos conflitos, todos nós experimentamos dores, mas essas dores, elas são passageiras. Agora, a decisão de ficar sofrendo em função dessas dores, ela é individual. Então, é importante que a gente consiga enxergar que a dificuldade que eu enfrento hoje, ela é uma necessidade, não é? E ela vai me preparar para algo, não é? Ninguém sofre por sofrer, ou sofre por esquecimento, ou sofre por descuido, não. O sofrimento, às vezes, é o último recurso, né, que a espiritualidade vê para dar aquela balançada na vida da gente. E aí eu pergunto, quantos convites a espiritualidade amiga já nos fez e nós recusamos? Né? Quantos chamados nós já recebemos e a gente deixou para lá? Falou, não, agora não, depois. Né? Então, quando a gente percebe que a gente enfrenta essas dificuldades, e é justamente nessa dificuldade que a gente descobre a força que a gente tem, a capacidade de reconstrução, de superação, a vontade de seguir adiante, porque são os elementos necessários, né? A gente não vai sucumbir, ou melhor, esse não é o propósito, né? O propósito do nosso sofrimento é fazer com que a gente se fortaleça, fazer com que a gente se torne melhor, né? E se a gente for olhar para trás, no passado recente, a gente vai ver que todas as grandes dificuldades que nós tivemos, elas nos impulsionaram ao melhor. Às vezes a gente teve uma crise financeira, que a gente teve que parar, redirecionar as nossas prioridades, a gente teve uma crise emocional, e aí a gente teve que se fechar um pouquinho, olhar internamente e descobrir de fato quem eu sou, ou pelo menos iniciar esse processo, né, de autodescobrimento, porque descobrir-se é algo que requer tempo, né? A gente não consegue numa única existência descobrir todas as necessidades que eu tenho, todas as demandas que eu necessito, todos os processos que eu preciso vivenciar. Então é muito importante a gente ver. E aí Emmanuel reforça exatamente isso. Eu, Mariane, não tenho como resolver o problema do mundo, nem das pessoas que convivem comigo, nem das minhas filhas, nem do meu marido, nem os meus mesmo, né? Eu não tenho como resolvê-los todos. Mas eu posso ir me melhorando. E quando a gente se melhora, é muito interessante esse processo, a gente vai melhorando ao redor, a gente vai se auto-iluminando e esse processo vai florescendo. A luz que vai nascendo em mim, ela vai sendo espalhada ao redor. Não é? E eu sempre falo isso, às vezes é uma chama mínima, bem pequenininha, mas quando a gente está no momento de escuridão, qualquer chama é luz, né? E ela expande, e essa luz vai fazendo com que a gente vá conseguindo enxergar situações que a gente antes não via, né? Quantos de nós olha para o seu passado e fala, meu Deus, eu vivia determinadas situações que hoje para mim não fazem o menor sentido. Naquela época fazia sentido, hoje já não faz, porque as minhas prioridades mudaram, né? Os meus desejos mudaram, a minha leitura de vida mudou, as minhas necessidades também modificaram. E o que a gente tem que perceber é que o processo tem sempre que ser um processo de expansão, de melhoramento. Se eu sofro hoje, não é para me tornar uma pessoa mais amarga do que eu já sou, mais infeliz do que eu estou. O sofrimento hoje é como se fosse a lixa que vai retirando as imperfeições que eu tenho,
não é? Que vá ali polindo, né? E retirando de mim mesma o brilho que eu nem sei que eu tenho, mas que eu tenho, por uma questão simples: eu sou filha de Deus. Então, como herdeiro da divindade, existe em mim talentos que eu carrego, mas que eu não conheço. Eles estão adormecidos. E esses enfrentamentos que nós temos, esses dilemas que nós passamos, essas dificuldades que nós enfrentamos, são para a gente colocar esses elementos que eu carrego, né, para fora. Para que eu olhe e fale: não, apesar da dor, eu estou conseguindo vencer determinadas dificuldades. Apesar de todo o sofrimento que eu passei, de lá para cá eu caminhei. Então, esse momento aqui de vibração aos nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual através do suicídio, e extensivo aos familiares e amigos, é justamente esse momento. É um momento onde a gente se une, plano material e plano espiritual, a gente emana vibrações e essas vibrações sirvam de alívio, de lenitivo, de consolo. Mas esse momento aqui não tem só essa função. Esse trabalho aqui também tem uma função preventiva, para que a gente fortaleça a gente mesmo, e aí as pessoas não precisem ir buscar no suicídio o alívio das suas dores. Que elas se sintam fortalecidas ao enfrentamento, às quais cada um é chamado. Então é enfrentamento, é desafio, é superação, mas para tudo isso a gente precisa o quê? Exercitar a nossa força interior, exercitar a nossa coragem, exercitar a nossa vontade de viver. E aí, gradualmente, a gente vai absorvendo os ensinamentos que se fazem necessários. A gente vai olhando ao redor e vai enxergando que nós somos filhos de Deus, mas não é só a gente saber disso, é a gente sentir. E é muito diferente saber de sentir, né? Quando a gente se sente filho de Deus, a gente se sente amparado. E é muito interessante como esse processo vai acontecendo nas nossas vidas. A gente vai, com o passar do tempo, através do enfrentamento que nós temos, das dificuldades, das dores, fortalecendo a nossa fé. E fé é confiança em Deus, né? Se eu confio em Deus, eu tenho certeza que aquele momento que eu estou enfrentando, ele é um momento necessário na minha jornada evolutiva. Então, às vezes a gente se rebela, às vezes a gente se questiona, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar, né, nessa fé que eu vou alicerçando ao longo do tempo, o ingrediente necessário para buscar a ajuda espiritual, pedindo para que a espiritualidade me fortaleça, que eu encontre as respostas que eu preciso, não no meu tempo, né, porque às vezes a gente quer tudo para ontem, mas no tempo de Deus. E aí eu vou paulatinamente me fortalecendo, tendo coragem de olhar ao redor, olhando para mim, nem me supervalorizando como pessoa, nem me desprezando como pessoa, olhando para mim, reconhecendo o que existe de bom em mim, mas o que existe também que não é bom, mas que pode ser melhorado. Então, o movimento é um movimento contínuo de construção, de reconstrução, de modificação de padrão mental. E tudo isso junto vai fazendo com que a gente floresça. E esse é o propósito, não é? Um grande roteiro que nós temos, né, para buscar esse florescimento, para encontrar a palavra certa, o acolhimento necessário, o consolo que a gente precisa, é o Evangelho de Jesus. Então, a boa nova de Jesus é exatamente isso. Jesus nos foi dado como guia e modelo, porque Jesus conhece intimamente a nossa natureza.
A nossa natureza humana, mas acima de tudo a nossa natureza espiritual. Então, quando ele reúne aqui no Evangelho todas as palavras, todas as parábolas, todas as histórias, são para que essas palavras, essas histórias, essas parábolas nos fortaleçam, não é? E nós temos esse roteiro que a gente pode, não existe nenhum dilema que a gente sofra, que a gente não vai encontrar no Evangelho de Jesus, a serenidade para colocar as nossas vibrações em harmonia até a gente encontrar a solução para o problema. E nem sempre a solução é justamente o que a gente acha, não, como um passe de mágica. Nada é assim. Né? As coisas de Deus, né? Os ensinamentos que Deus nos transmite são processos. Então, às vezes, a gente está impaciente porque a gente quer as respostas para agora. Mas as respostas não podem ser dadas agora porque eu não estou preparada para as respostas. Então, o processo da aflição, da angústia, da paciência, são elementos que vão me preparando para que no momento oportuno eu receba a resposta. E muitas vezes a resposta não é aquela que eu desejo, mas é aquela que eu preciso. Então, essa relação de confiança a gente tem que ter com Deus, sabendo que Ele tem todos os atributos, né? Ele sabe exatamente quais são as minhas necessidades espirituais. E eu assumi um compromisso perante essa espiritualidade, né? E eu quero ser melhor. Então, o que me cabe fazer? Diante de situações que eu não compreendo, eu vou rogar ao Pai Celestial que me dê o suporte necessário a esse enfrentamento. E, de certo, a minha prece, a minha rogativa, ela vai ser ouvida. A gente vai agora ver o que a gente tem aqui do Evangelho de Jesus. Capítulo 25, Buscai e achareis. Eu tenho muita simpatia, eu gosto muito só o título já me encanta, porque o título fala de buscar e de achar. E aí quando a gente pega, né, o verbo, a ação de buscar, ninguém busca parado. Não é? Então, para que eu busque, é necessário eu me movimentar. Né? Então, se eu vou buscar alguma coisa, eu vou ter que sair atrás disso que eu estou buscando. E esse é o grande desafio da vida. Eu reconhecer quais são os meus objetivos, ou pelo menos uma parcela deles, né? Porque eu ainda não tenho clareza de entender qual é o meu objetivo maior nessa vida, mas eu tenho que traçar uma meta. E à medida que eu vou, como ser espiritual que está encarnado, eu vou me espiritualizando, a gente vai reformulando essa meta, né? Então Jesus diz assim para a gente, olha só, no item 3, se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. E se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filhos das tuas obras, terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Então, é um pedacinho muito pequeno, mas repleto de ensinamento. Quando se fala que se nós tivéssemos membros, né, e se não fosse para a gente utilizá-los no movimento, na criação, na ação de fazer, a gente estaria atrofiado. E é muito interessante, todo mundo que já teve um problema e teve que imobilizar o pé no braço, sabe que às vezes você passa 15 dias com o braço imobilizado, você já perde força, né? Você já perde amplitude de movimento.
É a mesma coisa, porque o nosso corpo foi feito para ter um dinamismo, né? O trabalho material, ele é importante. As realizações que a gente tem que fazer, elas são importantes. A mesma coisa é a inteligência. Se nós somos dotados dessa inteligência, a gente tem que colocar essa inteligência à disposição. Mas o interessante, uma inteligência esclarecida, uma inteligência a serviço do bem. E como é que a gente faz isso? Através da nossa reforma moral. Porque se eu for uma pessoa inteligente, mas se eu não tiver valor moral, essa minha inteligência pode ser um grande perigo. Então é importante que ao longo do tempo a gente vá se esclarecendo, se percebendo como irmãos, se percebendo como pessoas que têm responsabilidades coletivas. Não que eu vá resolver o problema de todos, eu não tenho condição, mas eu sou responsável sim. Então, se eu quero um ambiente de trabalho melhor, eu sou responsável por isso. Se eu quero uma família mais equilibrada, eu sou responsável por isso. Eu não sou a única responsável, mas eu tenho que dar a minha cota, eu tenho que participar, eu tenho que auxiliar. E é esse o processo que Jesus nos ensina, né? O amemo-nos uns aos outros é isso. É a gente descobrir que as pessoas têm pensamentos diferentes, têm ideias diferentes, mas elas precisam ser respeitadas nas suas individualidades. E no momento oportuno, elas serão esclarecidas. Às vezes a gente está fazendo um movimento contrário, né? A gente quer convencer as pessoas na força, na rispidez. E é muito interessante como isso não ocorre. É a mesma coisa, se eu quero educar uma criança, e se eu falo para ela que ela tem que ser tranquila, calma, educada, mas se eu faço isso de forma abrupta, áspera, ela não vai... O que vai ficar no campo vibratório dessa criança e no campo mental e emocional não é eu falar com ela que ela precisa ser tranquila, mas a minha forma de agir. Então é muito importante que a gente vá serenando as nossas angústias, que são inúmeras. Todos nós temos inúmeros dilemas, conflitos, perdas, ressentimentos, mas que a gente vai encontrando sentido para a gente ir querendo respostas. Né? Não respostas, por que eu estou sofrendo, não. É respostas no sentido, se eu estou sofrendo e eu confio em Deus, esse sofrimento, ele tem uma razão de ser. E não é por esquecimento, é uma necessidade. Porque a gente tem que entender que se eu promovi algum tipo de mal, ou num passado recente, ou num passado, numa vida anterior, faz-se necessário eu reparar o mal que eu promovi. Então, muitas vezes a gente está hoje colhendo os frutos da nossa invigilância no passado. Né? E isso não é para nos martirizar. A gente vai sendo conscientizado, e Deus é tão generoso conosco, que nós não trazemos a memória do nosso passado, dos atos falhos que cometemos, dos equívocos, porque nós não teríamos suporte vibratório para ter consciência plena do que nós fizemos e que foi equivocado. No entanto, se eu estou no orbe de provas e expiações, é porque eu preciso estar. E eu tenho que observar isso como uma oportunidade valiosa para que eu me melhore, para que eu modifique o meu campo vibratório, para que eu consiga equacionar essas angústias, esse passado delituoso que eu tenho. Né? Então, quando a gente começa a ver essa vida aqui, essa existência, como essa oportunidade de reparação, a gente começa a ver e a entender melhor os desígnios do Pai, a perceber que nós podemos sim, nós vamos sofrer, mas nós não vamos sofrer desamparados. Não é que o meu sofrimento ele está ligado
a uma necessidade, eu vencer uma etapa, eu vencer um ciclo, e que eu vou me fortalecendo. Então, o estudo é muito importante, a prece, o culto do Evangelho, a boa companhia vibratória, não é? A gente aquietar as nossas emoções, às vezes a gente está com a mente muito aflita, né, o pensamento não para, a gente tem que buscar nesses elementos, prece, boa música, um momento de serenar a nossa mente inquieta, fazer uma meditação, uma reflexão, para a gente buscar a sintonia dos benfeitores espirituais. E de certo, dessa maneira, a gente vai fazendo o quê? A gente vai fortalecendo a gente mesmo, a gente vai enxergando ao redor, a gente vai saindo daquela situação de quem está desorientado. E esse é o propósito, não é? Esse momento aqui tem esse papel também, né? Um momento em que a gente se reencontra toda semana e a gente vai criando um laço vibratório, um laço de amor, um laço de força coletiva. E isso tem um poder muito grande, né? Poder que vai interceder por todos nós e por todos aqueles que necessitam. E agora a gente vai fazer a nossa mentalização. Vamos elevar o nosso pensamento à Mãe Maria, nossa mãe querida, que há tempos advoga por nós, intercede, sabedora que é de todas as fragilidades que carregamos, conhece-nos intimamente, sabe das nossas fragilidades, das nossas inseguranças, dos nossos medos, mas ainda assim, como mãe dedicada que é, se aproxima de nós, nos incentiva, nos dando a coragem de lutarmos contra as nossas más tendências, as nossas más inclinações, o nosso desânimo, a nossa preguiça, a nossa má vontade. Elementos que todos nós carregamos, mas que podem ser modificados. São padrões mentais que temos, mas que podemos, com disciplina, ir modificando, buscando em nós mesmos a luz que carregamos, buscando em nós mesmos a força interior que temos, buscando em nós mesmos a esperança, buscando em nós mesmos a coragem. E nessa tentativa diária de sermos melhores a cada dia, Mãe Maria nos observa e diz: vem, filho, você consegue. E é nessa vibração de amor, de incentivo, que encerramos esse momento. Um momento onde vamos encontrando a força interior para sermos melhores a cada dia e encontrarmos as respostas que queremos. Somos filhos de Deus, temos como irmão Jesus, nosso mestre irmão, que tem nos dado toda a força necessária ao enfrentamento das nossas dores. Gratidão, meus irmãos, por esse momento, e estaremos juntos na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. E nós vamos aqui finalizando esse momento, tendo a certeza que fomos amparados, né? Que a espiritualidade amiga é amiga porque está conosco permanentemente, mas necessita que nós estejamos com eles também. E para que a gente se conecte com o plano espiritual superior, é necessário serenar as nossas vibrações, confiarmos, termos mais tranquilidade. Então, que tenhamos uma noite de descanso reparadora,
que amanhã tenhamos bom ânimo, força interior e coragem aos enfrentamentos que estão destinados a cada um de nós. Então, que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco agora e sempre. Boa noite a todos.